Nesse momento para a palavra de Deus, hoje nós iremos falar sobre a exaltação de Cristo Jesus. Como eu falei, nós estamos dando aqui uma série de mensagens sobre Jesus Cristo, sua vida e a sua obra. Falamos aí de várias coisas, sobre Jesus Cristo que foram importantes. Falamos sobre a questão de Jesus ser divino, ser humano. Falamos a questão dos atributos de Cristo. Falamos sobre a questão também de Jesus Cristo ser 100% Deus, 100% homem. Falamos sobre a sua obra, para que Jesus Cristo veio a esse mundo. Falamos sobre o tríplice ofício de Cristo, ou seja, Jesus sendo sacerdote, sendo profeta, sendo rei. Falamos também sobre a morte de Cristo, sobre a expiação de Cristo, a questão da morte dele, ele sendo aquele que foi propício a nós. Falamos sobre a propiciação, falamos sobre a justificação, falamos também sobre a ressurreição de Cristo. Então, todos esses assuntos já foram abordados. Se você perdeu algum desses assuntos, você pode ir lá no YouTube, no nosso canal, que vai estar lá todas as mensagens que nós trouxemos aqui durante esses dias aqui no nosso programa. Se você, por exemplo, tiver curiosidade ou quiser aprender um pouco mais sobre a natureza de Cristo, vamos supor, rapaz, eu queria entender um pouco mais sobre Jesus, ele sendo Deus. Então tem lá, você procure lá, que vai ter aqui no nosso programa Vida com Cristo, você procure lá e vai ter lá mostrando a divindade de Cristo. Rapaz, eu queria aprender um pouco mais sobre Jesus sendo homem, então vai ter lá a humanidade de Cristo Jesus, tá bom? Eu queria aprender um pouco mais sobre a morte de Jesus. Procure lá, tem lá morte de Cristo, a morte de Cristo. Então, vários assuntos nós abordamos aqui no nosso programa, que é de suma importância para a sua vida, para a sua fé, para que você possa cada dia aprender mais quem é Jesus e desfrutar dele. E hoje nós iremos continuar, e será a última mensagem que nós iremos trazer dessa série, que é justamente sobre a exaltação de Cristo Jesus. Se nós falamos da sua vida e da sua obra, não pode faltar esse assunto tão importante para cada um de nós. Para isso, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está aqui em Filipenses, capítulo 2, do verso 9 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse versículo tem tudo a ver com a exaltação de Cristo Jesus. Nas mensagens anteriores, ou na mensagem anterior que nós trouxemos aqui, nós refletimos um pouco sobre a ressurreição de Cristo, que foi o passo inicial de retorno ao caminho da sua exaltação. Se nós lermos quando Jesus Cristo ele ressuscita, principalmente ali no final dos evangelhos, vai estar mostrando ali a ressurreição de Cristo. E se você ler Atos capítulo 1, a partir do verso 9, você vai ver justamente quando Jesus Cristo ele passou 40 dias depois de ressuscitado aqui na terra. Ele está ali junto com seus discípulos no Monte das Oliveiras e começa ali a sua ascensão aos céus, Os passos seguintes são a ascensão ao céu, ou seja, Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, ele subiu e apareceu ali os varões, dos varões
falando com os discípulos: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, né? Porque Jesus Cristo estava subindo, sendo assunto, né? Sendo exaltado, sendo levado aos céus. E aí, depois que ele sobe aos céus, ele é entronizado à destra de Deus. Estevão, né, o diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, né, pela sua defesa que ele fez ali, diante do sinédrio, diante dos religiosos, das autoridades, as autoridades ficaram iradas com Estevão, e Estevão foi apedrejado. E a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou aos céus e viu o Filho de Deus, ou seja, Cristo Jesus, assentado à destra de Deus. A Bíblia também diz lá em Timóteo, capítulo 2, o verso 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se nós lermos também Romanos, capítulo 8, a partir do verso 30, ou verso 31, vai nos mostrar Jesus Cristo, ele como sendo um intercessor, o mediador, e que está à destra de Deus intercedendo por nós. Então, os passos foram os seguintes, né? Primeiro, a ascensão ao céu. Jesus subiu ao céu, foi elevado às alturas. Depois que Jesus sobe aos céus, ele é entronizado à destra de Deus. E é interessante, eu gostaria de ler aqui Salmo 24, que mostra muito bem isso, Jesus Cristo como sendo esse que foi assunto aos céus, que foi entronizado. Diz assim, Salmos 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí o verso 7 é onde eu quero focar, vai justamente mostrar essa entronização de Cristo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí o salmista Davi pergunta: quem é o Rei da Glória? Aí ele responde: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. E aí ele repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então nós entendemos que Jesus Cristo é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí os portais eternos se abrem para a entronização do Rei da Glória. E esse Rei está sentado à destra de Deus. Então, os passos são a ascensão de Cristo, a entronização de Cristo e a sua volta gloriosa. Ele prometeu que voltará. E quando Jesus voltar, ele voltará da sua forma mais gloriosa e mais grandiosa. Ele não vai voltar mais para a terra para que os homens o matem. Pelo contrário, ele voltará para julgar as nações, e ele voltará com sua exaltação. Como Rei dos Reis, ele não voltará mais agora como um homem, como um simples homem para morrer,
mas ele voltará como o Rei dos Reis, como o leão da tribo de Judá. Ele voltará para julgar as nações e ele voltará como juiz, porque ele julgará a todos. Esse é Jesus Cristo. Se nós lermos Mateus capítulo 25, nós iremos justamente ver essa volta de Cristo como aquele que virá para julgar as nações. Mateus 25, a partir do verso 31, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Cristo Jesus, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os que tiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, resumidamente, são esses os passos da exaltação de Cristo. Mas vamos aqui especificar cada um desses passos. Primeiro, a ascensão de Cristo. Devemos entender por ascensão de Cristo a sua volta ao céu com o corpo ressurreto. Depois de passar 40 dias com os discípulos após a ressurreição, Jesus Cristo ele volta aos céus. Aconteceu que enquanto abençoava os discípulos, foi se retirando deles, sendo elevado às alturas. E a ascensão de Cristo ela foi uma ascensão corporal, ou seja, com o corpo físico, embora sendo um corpo transformado, glorificado. As narrativas da ascensão dão-nos conta de que Jesus, com o corpo ressurreto, foi elevado para um lugar, ou seja, para o céu. Certamente havia a intenção de mostrar que Jesus não desapareceu subitamente para nunca mais ser visto, mas foi subindo lentamente, enquanto os olhos perplexos e admirados dos discípulos observavam, até que uma nuvem o tirou da vista deles. Uma nuvem o encobriu, a fim de lhes dar consolo. Os anjos disseram que ele haveria de voltar, do mesmo modo como eles tinham o visto subir. E isso é muito importante, por quê, irmãos? Porque vocês imaginem se Jesus Cristo ele tivesse simplesmente sumido, né? Ele apareceu aos discípulos e disse, né, como diz lá em Atos capítulo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins do mundo. E de repente Jesus Cristo sumisse. Os discípulos iriam ficar como que sem entender o que tinha havido e agora para onde Jesus foi, o que foi que houve. E eles não teriam como testemunhar de Jesus Cristo. Mas, pelo contrário, tudo que Jesus Cristo faz, queridos, é perfeito. Jesus Cristo não deixa lacuna alguma para a gente ter dúvida de que ele foi assunto aos céus, foi entronizado e voltará. E aí aparecem os anjos para os discípulos e diz para ele, do mesmo modo que vocês estão vendo aí que Jesus Cristo subiu, ele voltará. Da mesma forma, então os discípulos tinham como, já que eles foram testemunhas, tinham como eles anunciarem que Jesus Cristo vai voltar corporalmente. Jesus Cristo vai voltar para vir nos buscar. Não sabemos onde fica o céu, mas temos a afirmação das Escrituras de que se trata de um lugar
quando Jesus sobe, eles sabiam que Jesus Cristo estava subindo aos céus. Agora você imagine se ele tivesse simplesmente sumido. Pum. Os discípulos poderiam pensar, oxê, ele foi para onde? Onde é que ele está? Será que ele está aqui na terra ou será que ele está no céu? Mas não, Jesus Cristo deixou bem claro que ele tinha voltado para o seu lugar, para o céu. Em sua palavra de conforto aos apóstolos, Jesus lhes disse que haveria de preparar-lhes um lugar, ao qual, antes de morrer, o Senhor chamou de paraíso. Foi o que Jesus Cristo disse àquele ladrão quando estava na cruz. O ladrão olha para Cristo, arrependido, entende que Jesus é o Senhor e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele acreditava que Jesus Cristo era rei. E aí Jesus Cristo diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus Cristo chamou o céu de paraíso. É o lugar onde ele está, onde os salvos também estão esperando o dia da ressurreição. Negarmos, portanto, a ideia de que o céu seja meramente um estado de espírito, mas é um lugar. E a importância da ascensão de Cristo, assim como a ressurreição, tem implicações significativas para a vida do cristão. Primeiro, porque assim como Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, isso prefigura a nossa ascensão. Ou seja, se Jesus Cristo ele subiu aos céus, se Jesus Cristo ele foi transformado, se Jesus Cristo recebeu um corpo glorificado, nós também iremos, quando ele voltar, ele irá nos levar para si, nós iremos viver com ele, com um corpo glorificado, com um corpo incorruptível. E segundo lugar, porque nos garante que nosso lar definitivo no céu será em sua companhia. Assim como ele disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim também, quando Jesus Cristo voltar, nós estaremos em sua companhia e viveremos com ele para todo o sempre. Então, é muito importante a gente entender essa ascensão de Cristo, porque nos garante muita coisa. Nos garante que nós receberemos também esse corpo glorificado, estaremos com ele, seremos assunto aos céus também e viveremos com ele para todo sempre em sua presença. Tem muitos hinos, que falam sobre isso e eu acho maravilhoso, faz a gente refletir, pensarmos um pouco como será no céu, quando estaremos com Cristo, poderemos ver Cristo, poderemos tocar em Cristo, poderemos adorá-lo pessoalmente, poderemos ouvir os seus ensinamentos, o seu conhecimento pessoalmente. Cristo vai estar conosco e nós estaremos com Cristo para todo o sempre. Então, são essas as implicações da ascensão de Cristo, da sua subida até aos céus. Segunda coisa é que Jesus Cristo ele foi entronizado, ele subiu e foi entronizado, como eu falava. Jesus Cristo subiu aos céus e está à destra de Deus. O fato de assentar-se à direita de Deus significa que ele recebeu honra que ainda não tivera na condição de Deus homem. No Antigo Testamento encontra-se a promessa da sua glorificação, que foi cumprida depois da sua ascensão. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 3. Esse assentar-se à mão direita de Deus é uma maneira dramatizada de dizer que Jesus Cristo completou a sua obra redentora, estando agora a usufruir da satisfação de tê-la completado. Contudo, não se entenda que está inativo, pois ele é visto em pé
à direita de Deus e caminhando entre os candelabros que são as igrejas. Em consequência da sua entronização, Jesus recebeu autoridade sobre o universo. Todo principado e potestade, poder e domínio e todo nome que se possa referir lhe estão sujeitos. E aí entra aquela questão que Jesus Cristo, ele reina, ele está entronizado e ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele reina até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Com a autoridade que Jesus Cristo recebeu do Pai, quando se assentou à sua destra, derramou o Espírito sobre a igreja. Pedro disse no dia de Pentecostes: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e que ouvis. Então Jesus Cristo, ele está à destra do Pai, intercede por nós, é o nosso mediador e está reinando sobre a igreja de Cristo, a igreja, porque ele é o cabeça da igreja e ele reina porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Por último, esse rei que está entronizado, ele voltará. O último estágio da exaltação de Cristo é a sua volta. Tanto quanto se cumpriram as promessas relacionadas à sua vinda, temos a confiança de que terão cumprimento as promessas que se referem ao seu regresso. Jesus Cristo, ele veio uma vez, cumprindo as promessas, muitas promessas, como ele também voltará a segunda vez para cumprir as promessas que estão nas Escrituras Sagradas. É certa a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará e Jesus Cristo voltará para a esperança de todo cristão. Não crer nela, ou seja, não crer na volta de Cristo, é desfigurar o ensino bíblico e, ao mesmo tempo, arrancar do coração fiel o consolo que a doutrina representa. A convicção acerca da vinda de Jesus Cristo tem as seguintes bases. Primeiro, ele prometeu, e se ele prometeu, ele voltará. Segundo, os anjos proclamam a sua volta. Então, se os anjos proclamam a volta de Cristo, nós precisamos confiar e crer que Jesus Cristo irá voltar. Os discípulos ensinaram essa doutrina. Eles foram testemunhas oculares dessa doutrina, dessa subida e dessa promessa bendita de que Jesus Cristo irá voltar. A pregação e as cartas de Paulo mencionam várias vezes esses ensinamentos, essa doutrina. João, Tiago e Judas, da mesma forma, falam que Jesus Cristo irá voltar. E nós precisamos, queridos, acreditar na volta de Cristo. E tudo já nos mostra, tudo que Jesus Cristo disse que iria acontecer antes da sua segunda vinda, já nos mostra que a sua vinda é certa. Então, que Deus nessa manhã nos abençoe, que você possa crer na exaltação de Cristo, aquele que foi assunto aos céus, que está entronizado e que voltará para nos buscar para si e julgar todas as nações.